Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando, quinta-feira, dia 31. Vou tentar ser breve aqui, mas não sei se vou conseguir. Muita nojeira dia a dia aí nos youtubers, na mídia tradicional, na mídia não tradicional. O imediatismo, né, paira sobre esses canalhas todos aí. Bom, está começando aí um movimento na internet, youtubers, né, canais pequenos, canais grandes, mídia tradicional, de revenda do Vasco. Não, tem que revender, e tal. Só isso que se fala, não se fala mais em nada. Revenda. E jamais a possibilidade da retomada do Vasco, tendo em vista a cagada que a 77 fez e que outras empresas, fundos, possam fazer ao adquirir esse gigante chamado Vasco, né? Então, canais pequenos que estão descompromissados com qualquer tipo de crítica, eles querem like, visualização e imediatismo, resultados e tal. E os canais grandes também, né? Vou abrir um vídeo só sobre o canalha do Fábio Azevedo, hoje soltando um vídeo como se fosse o cara que vai resolver o Vasco, sendo que foi um desses pilantras que fez o Vasco ser vendido. Ele fez isso o tempo inteiro até ser vendido, depois até não poder mais, né, que é perder inscrito, como perdeu, defendeu a 777 contra o Vasco, né? Mas você vai ficar para um outro vídeo específico. Então, a opinião pública vascaína, né, na verdade, os fazedores de opinião pública, né, estão aí, né? Olha, tem que vender, é a única solução, tal, parará, né? Imediatismo, like, né? E engajamento. Porque o povão, ele quer saber o seguinte: se vender de novo, tem dinheiro. Vendendo de novo, podemos chegar ao nível do Botafogo, do Fluminense e do Flamengo. Essa é a senha aí, né? E aí, eu trago aqui à baila alguns problemas, né? Que a 777 fez. Quais? Folha altíssima por mês, né? 18 milhões para pagar aí, jogadores superfaturados, jogadores que não valem isso, foram adquiridos e na revenda o Vasco não vai conseguir vender nem pela metade do preço, né? Porque foi uma sacanagem toda que fizeram, canais grandes, canais pequenos, né? Dizendo, SAF, não sei o que, tem que comprar, aí quando compra bom jogador e tal, porra nenhuma. Eram jogadores medíocres a razoáveis, né? Quer dizer, razoável e medíocre é praticamente a mesma coisa. Jogadores razoáveis, com alguns lampejos de alguma coisa boa, e aí tem que comprar, tem que não sei o que e tal. Estamos aí, como estamos agora, fudidos com jogadores medíocres, né? E ninguém está falando da revenda desses caras, como a gente vai passar mal aí para revender esses caras, né? Bom, havia uma lenda máxima aí no futebol, né? Que o Vasco, quando ganhava do Flamengo, era um campeonato diferente. E o Vasco estava feliz quando o Flamengo não ganhava. Sempre foi assim. Eu já soltei alguns vídeos sobre isso. Alguns mesmo, né? E aí o vascaíno, o idiotizado, né? Podem falar o que quiser aí, os defensores de Eurico, mas era a figura de Eurico que falava isso, né? Ganhar do Flamengo é outro campeonato. Aí o Vasco ganhava do Flamengo, estava tudo bem, não sei o que e tal. O Flamengo não ia muito longe, estava tudo bem também. Fluminense e Botafogo não chegavam nunca, né? Então o Vasco aí não ficava feliz, idiotizado, com a questão de que esse ano ganhamos do Flamengo, o Flamengo não ganhou nada e tal. Era assim, sim senhor, né? Até o Flamengo, em 2019, começar a ganhar em contumácia, reiteradamente, né? Aí veio a pulga atrás da orelha, porra, o Flamengo tá ganhando, e agora o que a gente faz, né? E tal, não sei o quê. Aí houve aquele trabalho, né? 2020, 2021, para quê? Para vender o Vasco. O Campelo saiu, entrou o Salgado, já querendo retomar o Vasco, dizer que ia retomar o Vasco para as grandes vitórias, o movimento de fora para dentro, e aí trouxe aí a 777, o argumento de que o Vasco ia voltar a ser campeão. Tá lá o Osório, num vídeo dele dizendo, Vasco vai disputar a Libertadores, vai disputar o Mundial e blá blá blá, voltar a ser grande no futebol, porque como clube é indelével, nunca vai deixar de ser, né? Então, esse era o discurso. E aí vendeu-se o Vasco ao argumento de que iríamos voltar a ser os maiores e blá blá blá, e deu uma merda que deu.
Mas aí agora, antes de continuar o que eu queria falar agora, daqui a pouco eu retomo, está havendo uma ebulição maior. Porque esses caras, né, que não reclamavam absolutamente nada, porque o Flamengo estava perdendo, e o Vasco ganhava o Flamengo de quando em vez, estava feliz. E aí agora Fluminense e Botafogo estão ganhando o veador de cotovelo. Agora que está pegando aí, né? Eu vejo aí youtubers falando, Fábio Azevedo, esse cara que é o maior pilantra que tem aí, né? Não, o Fluminense foi campeão da Libertadores 2023, né? E o Botafogo está na final e agora a merda fudeu. Porque os caras querem, é mesmo, o Vasco ficou para trás e tal. O Vasco ficou para trás há muito tempo. Desde 2001, talvez 2002, não sei, depois que o National Bank saiu fora, né? Não vou entrar nesse mérito, tem um vídeo sobre isso. Critico muito o Eurico com relação a isso. Tem gente que tem opinião contrária, respeito, mas querem que respeite a minha opinião também. Quero que respeitem a minha opinião também. Pulverizamos o dinheiro do National Bank, pulverizamos o dinheiro. 200 milhões em 2000, né? E foi pulverizado uma porrada de coisa e tal. Acho que pode usar aquele dinheiro até hoje. E imagina 200 milhões há 24 anos, né? E aí, lá atrás, o Vasco deixou de ganhar coisas, foi inferiorizado desde 2000, né? Então, voltando para cá, na minha fala aqui, agora está pegando as coisas, né? Porque o Vasco não vem ganhando, e blá blá blá, e tem que vender, e não sei o quê. Fluminense chegou, Botafogo também, e blá blá blá. Como se resolve agora? É vender? Não, não é vender, não. Não é vender, não é revender. Antes a gente tinha uma coisa só nossa, agora a gente tem uma coisa 69%, ou 31% está na mão de outro cara, que nos fudeu, né? Que acabou com a gente. E aí a gente está aí com 69% do Vasco, da Vasco SAF, né? E não mais 100%. E aí o que fazer? Recuperação judicial é o caminho. Recuperação judicial, extrajudicial, compõe aí com os credores, né? Mas se o Vasco fizer uma recuperação judicial, não pode errar. Não pode errar agora. Porque se continuar errando como errou, o Vasco vai quebrar. Porque não vai conseguir vender pelo impedimento judicial nos Estados Unidos, pela Lindenhall, desses 31%, e por isso não consegue vender esses 69% que está aí, não consegue vender, né? O Vasco tem 30%, na verdade, talvez vender só 39% para ficar com 30%, alguma coisa, não consegue vender. O que fazer agora? Recuperação judicial ou extrajudicial? Chamar os torcedores, chamar a galera, chamar os sócios, os torcedores, 25 milhões no Brasil e no mundo. Não acreditem em estatísticas diferentes. 25 milhões, acabou essa história. Vasco não é Botafogo, Vasco não é Fluminense, não é Cruzeiro, não é Galo, não é Bahia, não é Grêmio, não é Inter. Com todo respeito aos demais. O Vasco é uma potência de 25 milhões. Chama o torcedor, faz uma recuperação, retoma o Vasco aí, depois, lá na Câmara de Arbitragem, com calma se decide a questão, porque lá pode ficar decidido os prejuízos maiores que a 777 fez contra o Vasco. E a ICAP, como sucessora, seguradora, avalista, não importa, ela vai responder por isso. Então o Vasco agora tem que pensar em retomar o caminho dele, mas sem pensar em venda, né? E nada faz você esquecer que o Pedrinho fez a cagada também, junto com o Salgado. O Pedrinho estava no grupo Amarelos e Roxos, que ajudaram a vender. E agora ele entrou. A pergunta é: você entrou para salvar o Vasco ou para salvar o Vasco da 777? Porque se entrou para salvar o Vasco da 777, você vai querer revender, botar comissão no bolso, você e seus parceiros. Porque assim, tudo isso aí aconteceu, esse movimento, para o pessoal botar comissão no bolso. Não tem jeito, cara. Né? Então vamos lá, Pedrinho, você quer salvar o Vasco do mundo, das garras do mundo, né? Então vamos pensar em não vender, né? Vai doer, vai machucar, é um movimento de dentro para fora, né? Vai ser interno. E o Vasco não quer mais ser aqui, desculpa da expressão, cafetão, melhor, o Vasco não quer mais ter cafetão. A 777 foi cafetão do Vasco durante um tempo, como a Leila Pereira é cafetão do Palmeiras, porra. O que o Palmeiras tem se sair a 777? Nada. Vai ficar fodida na merda, né? Hoje tem aí o Flamengo, que anda com as pernas próprias. E tem, aí vamos lá. Palmeiras tem cafetão. Corinthians está quebrado. Santos idem. São Paulo meia boca, né? Galo tem dono. Cruzeiro tem dono. Bahia SAF. O Vasco pode retomar o seu caminho, vai doer aí, vai demorar um pouco mais, mas se youtubers canalhas ficarem repetindo que tem que vender para ter resultado e blá blá blá, o Vasco, se tivesse sem SAF,
como está agora, chamando a torcida, recuperação, tem seus investimentos, bloqueia na justiça os bens que a 777 tomou, entra na justiça e tunga aí os valores de adiantamento que a 777 fez, corta isso, né? Os que já foram pagos acabou, mas os que vão ser pagos, né, para 777, corta tudo isso aí, né? Ou que está bloqueado para ser julgado na Câmara de Arbitragem, corta tudo isso aí, traz tudo para o Vasco. O Vasco é viável, sempre foi viável, até todos esses canalhas acabarem com o Vasco, e aí achar que num passe de mágicas, o Atenção Vascaínos falava, né? Eu garanto que o Vasco vai voltar e tal, o Dieguinho, né? Que o pessoal chama de rebolativo, Mário Coelho, esses pilantras todos, cara, fizeram o Vasco ser vendido. Fábio Azevedo, Zé Colmeia, Euriquinho, porra, né? Então, resta saber, o Pedrinho quer salvar o Vasco do mundo ou o Pedrinho do futebol, isso aqui é uma brincadeira, né? Salvar o Vasco no futebol, ou quer salvar o Vasco da 777 para revender e termos mais um cafetão? Temos que saber, para saber para que rumo o Vasco vai. Tenho aqui a isenção de nunca ter sido o Pedrinho e nunca ter sido o Levin, graças a Deus, né? Graças a Deus os dois. Ah, por que você nunca foi Levin? Porque eu nunca fui Levin e tal. Críticas ao Levin nem tenho, mas críticas ao Pedrinho e aos amarelos e roxos eu tenho. Mas nunca apoio Levin, então posso dizer, não estou aqui apoiando Levin, não estou apoiando Pedrinho, acabou, ponto final. Se gostou do conteúdo, se inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube Engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber notificações, avisos dos meus vídeos quando eles forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.